É um prazer participar dessa plenária, eu quero agradecer em nome da Secretaria Municipal de Educação, da Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, do qual eu faço parte, a oportunidade de discutir essa temática. É um assunto muito complexo, né, com muitas nuances, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso em falar, né, para o público em geral, para as escolas, para os professores sobre esse assunto. Então, eu espero, Cecília trouxe aí um panorama a partir de algumas perspectivas da neurociência, né, alguns estudos. Espero poder complementar esse debate aqui com vocês. Eu quero só destacar, né, o quanto é difícil a gente discutir essa questão e, às vezes, a gente cai em algumas teorias, às vezes até reducionistas e culpabilizadoras da pobreza. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa avançar. O problema da violência contra crianças e adolescentes está em todas as classes sociais, às vezes até nos nossos lares. Eu vou falar um pouco disso, que a família, né, a violência intrafamiliar é a maior violência que a gente tem de notificações. Então, é importante que a gente olhe para essa questão de uma maneira muito ampliada, sem preconceitos, né, e podendo, sim, com o cuidado e o dever de proteger crianças e adolescentes, sujeitos em desenvolvimento, que precisam desse cuidado de nós adultos. Eu faço parte, só para me apresentar rapidamente, eu sou psicóloga, não sou professora, mas sou uma profissional de educação há 15 anos, atuo nessa rede municipal. Eu faço parte de um núcleo chamado Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, UNIAP. É um setor constituído por psicólogos e assistentes sociais que fazem um trabalho junto com professores nas escolas da rede. A gente desenvolve ações para ampliar os cuidados aí e as estratégias pedagógicas a essas questões que perpassam o processo de ensino-aprendizagem. Muitas vezes a gente atua em situações de violência, apoiando a escola em pensar estratégias e caminhos para cuidar dos nossos alunos. Então, é muito importante esses profissionais, né? Eu falo do meu lugar, psicólogos e assistentes sociais na política de educação. Existe uma lei federal, a Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia do serviço social nas redes públicas. Essa lei está em processo de regulamentação, a Secretaria de Educação, né, sai à frente aí, que já tem esse serviço, mas é importante que todos os municípios possam regulamentar e ter a presença desses profissionais para contribuir no debate, na discussão sobre essas questões e também outras questões do campo da educação. Pode passar, por favor? Qualquer coisa vocês vão me avisando do tempo, porque a minha apresentação está um pouco longa, eu posso me estender e aí eu vou trazendo, então, pontuando alguns aspectos importantes. Eu quero trazer, fazendo uma afirmação, que o ensino protege, né? Ao ensinar uma criança, ao ter o direito à educação, né, e poder participar desse processo, e se constituir através da educação formal, através do processo de ensino-aprendizagem, isso traz proteção a ela. Se a missão, né, se a secretaria, desculpa, gente, me enrolei. Se a escola, ela cumpre aí seu papel de promover uma educação integral, constituindo, né, contribuindo para a constituição de sujeitos com preceitos éticos, democráticos, responsáveis, que respeitem e promovam a diversidade dos direitos humanos, a gente está aí caminhando para uma sociedade mais igual, mais igualitária e com mais condições aí de enfrentar as situações de violência e de não produzir e repetir ciclos de violência, né? Uma criança que passa por esse processo, que tem na escola esse caminho, ela pode se proteger e também não perpetrar violências que sofreu. Então, eu quero deixar essa marca importante. A escola é um espaço de socialização fundante na vida de crianças e de adolescentes. Então, é um espaço além do conhecimento formal que a criança e o adolescente vai adquirir na escola, e também é um espaço de trocas sociais, culturais, afetivas importantes. Eu lembrei aqui, ouvindo a Cecília, um psiquiatra da reforma psiquiátrica, o Benedetto Saraceno, que ele fala que quanto mais
dependentes nós somos, né? Quanto mais laços e pessoas a gente convive, mais protegidos nós estamos, né? Menos vulneráveis às questões aí que impactam qualquer ser humano na vida, ao longo da nossa vida. Pode passar, por favor? Bom, só para a gente situar, a escola, ela tem o dever de proteger crianças e adolescentes, né? Principalmente, como eu falei, eu acho que a aprendizagem é o primeiro instrumento aí de defesa que a escola tem, né? Oferecer esse processo, a criança vivenciar esse processo de fato, mas a escola ela faz parte de um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Esse sistema ele é recente, se a gente pensar na história do Brasil, né? Ele é de 2006, o ECA é de 1990, então 16 anos depois é que foi instituído esse sistema de garantia de direitos, em que organizações e articulação de políticas públicas e da sociedade civil para que a gente possa efetivar, garantir e operacionalizar os direitos humanos das crianças e dos adolescentes. A escola faz parte do eixo promoção dos direitos, o eixo defesa dos direitos são as instâncias de justiça, polícia, conselho tutelar. A escola faz parte, o sistema educacional público e privado faz parte da promoção dos direitos, são serviços, ações, programas para o desenvolvimento dos direitos humanos das crianças, e tem o eixo também de controle da efetivação desses direitos, que são os conselhos municipais de direitos, o CONANDA, o SEDECA, o CMDCA, que é o conselho municipal que a gente tem, de direitos das crianças e adolescentes, que monitoram, analisam e acompanham essas políticas e as ações que são desenvolvidas no âmbito da proteção e da garantia de direitos. Pode passar, por favor? Pode passar? Acho que eu pulei uma, não, pode voltar, por favor. Isso. Só para a gente trazer aqui, né, os marcos, como eu falei, os marcos legais da proteção de crianças. Quando a gente fala de proteção, a gente já vive uma sociedade que a gente está muito menos, graças a Deus, tolerantes, né, a situações de violências que às vezes eram perpetradas e comuns. Eu acho que a Cecília também falou disso, né? Às vezes a família acha que educar é daquele jeito, porque foi educado assim, e vai, então, reproduzindo violência. A gente vive hoje uma polaridade grande na sociedade e uma cultura do ódio muito grande que a gente precisa cuidar, todos nós, enquanto cidadãos. Então, a gente tem a Constituição Federal, né, do processo de redemocratização do país, que traz essa criança enquanto sujeito de direitos. Na esteira da Constituição vem o ECA, de 1990, e algumas leis e resoluções importantes que vão garantindo e fazendo com que a gente precise olhar e cuidar dessas crianças de uma outra maneira, né? As crianças até então eram vistas como adultos, a criança era regida por um código de menores, e que fazia muita confusão aí em proteção, em medidas socioeducativas, né, de socioeducação. Então, eu destaco a resolução do CONANDA, de 2006, que institui esse sistema de garantia de direitos, e a Lei 13.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. É importante vocês, profissionais da educação, professores e todos os profissionais da educação, acessarem essas leis. Essa Lei 13.431, ela fala da tipificação das violências, do modo que a escola precisa abordar, né? Tem que ter muito cuidado na abordagem. Existem oitivas específicas para a criança, depoimento sem dano. Então, é muito importante que a escola ela tem que comunicar o que ela está percebendo, vendo, mas ela não tem esse papel de ter que investigar, né? A gente pode comunicar suspeitas, eu vou falar um pouco disso mais para frente, suspeitas de violência, não precisa ter certeza para comunicar. Os órgãos competentes vão fazer esse papel de verificar e de investigar. Pode passar, por favor? Então, o que é violação de direitos, né? Se a gente tem um sistema para garantir os direitos, é porque a gente tem ainda no Brasil muita violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, violação de direitos é toda e qualquer situação que ameace ou viole direitos de crianças e adolescentes,
seja por ação ou omissão, agressão, coerção dos pais ou responsáveis, da sociedade e do Estado. São situações que causam dano, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico ou social para o público infanto-juvenil. Então, é muito importante que a escola esteja atenta aí aos sinais, os indícios que as crianças e adolescentes apresentem para que ela possa intervir e cuidar, né? Eu trago muito essa palavra cuidar, porque a escola também é uma instância de cuidado da infância e da adolescência, né? É claro que ela tem um mandato aí da questão da aprendizagem, mas a gente também cuida e integra essa rede de cuidados e proteção. Pode passar? Bom, então, como eu falei, por que a gente precisa falar de violências e violações com professores e profissionais da educação? A violência, ela tem dimensões variadas, né? E uma das questões importantes que eu quero destacar, é claro que isso acaba atingindo mais o público da educação pública, mas a violência é uma das grandes causas da evasão escolar, mas é um fenômeno, né, que atinge muito o público da educação pública, mas que a sociedade inteira precisa fazer parte desse enfrentamento. A gente naturaliza ver o menino no sinal vendendo bala, a gente naturaliza ouvir que a nossa funcionária doméstica, o filho não está na escola, né? E a gente, então, também precisa fazer parte dessa rede que, ao saber que temos uma criança fora da escola, a gente precisa construir o caminho do retorno dela à escola. Então, é claro que o público da nossa rede, a gente tem uma rede heterogênea, um público muito heterogêneo, mas a gente tem situações e famílias aí que vivem, né, a incidência das questões da desigualdade social muito mais, que impactam muito mais a sua estrutura socioeconômica e as suas condições de vida. A violência, como a Cecília falou, também impacta o processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que uma criança que sofre aí um ciclo de violência, vivencia, ou então até é espectadora, né, de violência doméstica, às vezes não é contra ela a violência, mas vive em determinadas condições e situações que faz com que ela vivencie situações de violência, ela vai ter impactos aí no processo. A gente não pode dizer que toda criança que vive violência terá dificuldades na escola ou vai apresentar algum comportamento na escola, né? Às vezes o ser humano, a escola pode ser o refúgio dele, e ali ele consegue estar de uma outra maneira, estar bem, a escola não percebe alguns sinais, mas a criança, muitas vezes, se for um espaço seguro, que ela se sentir segura, ela com certeza vai dividir com algum adulto da confiança dela a situação que ela vivencia. Então, a escola, ela tem um papel fundamental. Então, ela é uma protagonista importante na construção de estratégias no enfrentamento do combate à violência. Como eu falei, a escola, às vezes, pode perceber. Não é papel da escola ficar investigando, ficar atrás, né, dos sinais e sintomas das crianças, mas ela, por conviver todos os dias ali, a criança está regularmente, é claro que a gente vive uma situação de pandemia, a gente teve um afastamento dos alunos do espaço físico da escola, retornando esse ano, então a gente no passado perdeu muito essa convivência, então muitas situações de violência foram subnotificadas, porque a gente não tinha aí a escola como uma instituição importante nessa rede de proteção. Então, a escola já realiza, né, isso é importante a gente falar, a escola no seu fazer diário, ela já cuida e ela já protege, ela precisa, então, estar atenta a algumas questões que possam aparecer e também os caminhos que ela tem para notificar. Eu vou falar disso aqui mais à frente, com mais detalhes, como vocês, da rede, de outras redes, né? Acho que só tem a rede municipal, a rede, não sei se tem alguém da rede federal, da educação básica, e da rede particular pode notificar. Pode passar? Então, o que é a comunicação? O que é a comunicação de violências e por que é preciso comunicar? Como a Cecília falou muito bem, notificar é um imperativo ético, né? Qualquer adulto que presencie uma situação de violência contra criança e adolescente tem o dever ético e legal
de comunicar, principalmente professores, pessoas, profissionais da área de educação e da saúde, elas têm o dever legal, inclusive podendo sofrer multas e sanções caso não notifique situações de violência que tenham chegado ao seu conhecimento. A comunicação não é uma denúncia policial, a escola e também os equipamentos de saúde, os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, eles comunicam ao Conselho Tutelar, que vai acionar os órgãos competentes. O Conselho Tutelar ele é uma instância que pode fazer uso de medidas protetivas, emergenciais, né? Ele tem o poder de tirar a criança da família, emergencialmente colocar num abrigo, se aquela situação está colocando a criança em um risco eminente de poder morrer, né? Então, ele tem essa competência e essa possibilidade. Então, a gente precisa comunicar as situações. Eu quero destacar aqui violências entre adolescentes, o bullying, né? Tem uma lei específica para o enfrentamento da intimidação sistemática, seguem outros fluxos, né? Muitas vezes são situações ou de indisciplina ou até de ato infracional, mas que seguem outros trâmites e que a escola precisa estar atenta e também não judicializar, às vezes, algumas relações do convívio, do cotidiano da escola, mas também precisa estar atenta às situações de bullying. Hoje em dia, cyberbullying, né? Está todo mundo nas redes sociais e na internet. Isso é muito grave, é muito importante. A escola também precisa intervir, mas é um outro âmbito. A gente não vai trazer hoje aqui nesse fórum de discussão, mas a gente pode, em outra oportunidade, também discutir essa questão das violências na escola, né, entre os pares, ou até na violência institucional, que a escola também pode ser um agente, né, que produz violência. Pode passar? Bom, então, só para reforçar, por que a gente precisa comunicar as situações de violência que a gente tenha conhecimento no âmbito da escola? Comunicar os casos de violência pode romper a invisibilidade e naturalização das violências, né? Às vezes as famílias vivem aquela situação, a escola às vezes tem muita dificuldade de entrar na vida privada, né? Acha que está invadindo ou entrando na vida privada das famílias, cada família tem um modo ali de organizar o seu modo, né, de transmitir conhecimentos, valores e de educar os seus filhos, mas a gente tem uma lei ali, as leis são soberanas no nosso território, e a gente precisa, então, poder intervir, sim, quando uma situação tiver. Bárbara, sua conexão caiu. Eu travei, né, gente? Voltei? Vocês estão me ouvindo? Voltou sim, está bem. A gente tem que romper com o isolamento dos profissionais, que às vezes ficam muito sozinhos, né? Quando escutam uma situação, um relato de uma criança, ou percebem alguma situação, se sentem muito sozinhos. Como eu falei, é uma tendência de subnotificar os casos, a gente precisa também conversar sobre isso. A educação, Cecília traz uma informação que a educação é que a mais notifica, a gente tem informações que a educação é que menos notifica, então a gente precisa talvez conversar sobre isso e talvez procurar dados e informações até para trazer depois, posteriormente, para vocês. A população ela tem dificuldade de acionar os serviços, né? E ações contra a violência, eu vou falar um pouco deles aqui. E, como eu já falei, uma naturalização das relações violentas na sociedade. Hoje em dia a gente vive isso, todos nós aí, como é difícil a gente apresentar alguns pontos de vista que são diferentes do outro, e como isso está produzindo muita violência na nossa sociedade. E a gente hoje em dia está falando de como proteger crianças e adolescentes, e a gente tem adultos aí que estão reagindo ou respondendo, né, às dificuldades e às divergências da vida com muita violência. Então, pode passar, por favor. Bom, só para a título de informação, a gente não está aqui para apresentar o trabalho da Secretaria, mas só para vocês entenderem como funciona o fluxo da Secretaria de Educação
e para que vocês possam, né, profissionais da rede particular ou de outras redes que estejam nos assistindo, essa plenária vai ficar gravada no YouTube, outras pessoas podem estar assistindo, quais os caminhos possíveis. A Secretaria de Educação, ela tem uma ficha de comunicação de casos suspeitos ou confirmados de violência contra crianças e adolescentes. Essa foi uma provocação do Ministério Público em 2013, 2012, que a gente construísse uma ficha, a saúde tem uma ficha, e o que eles percebiam? Havia muitas notificações da saúde e poucas notificações da educação. Aquela criança que vai a um equipamento público de saúde provavelmente é uma criança da nossa rede de ensino, e a saúde notificava e a educação não notificava. Então, tinha alguma coisa aí estranha nesse processo. A gente, então, construiu, foi um debate intersetorial, com política de saúde, de assistência social, para construir a ficha de comunicação. Então, é uma ficha que a escola não precisa ter certeza do caso, mas ela pode comunicar situações suspeitas. A gente sabe que é muito difícil, às vezes, para algumas escolas, a comunicação, porque elas estão dentro da comunidade, elas fazem parte ali, muito parte da vida daquela comunidade, e o agressor faz parte também daquela comunidade, então fica também um processo aí de medo. Acho que a escola precisa se sentir amparada. A gente tem as coordenadorias regionais de educação, as equipes do PROINAP, da qual faço parte, do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, o Programa Saúde na Escola, que também faz parte da coordenadoria, né, da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar, da qual eu faço parte. Então, assim, existe um serviço estruturado para que a gente possa amparar e apoiar a escola nesse processo, e as escolas, né, de outras redes também precisam construir as suas redes de apoio aí e sua rede intersetorial para que possa atuar nesses casos. Então, a SME tem incorporado na sua rotina essa comunicação, cada escola tem essa ficha, ao tomar conhecimento da situação, a escola preenche essa ficha, tem uma parte da ficha que, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a escola também precisa fazer ações pedagógicas em relação às situações de violência que ela vive, né? Cuidados específicos para alguns alunos no processo de ensino-aprendizagem, ela também precisa pensar, porque o aluno que sofre violência continua ali estudando na sua escola e vivendo o cotidiano daquela comunidade escolar. Bom, pode passar. Só para exemplificar, o nosso fluxo, então, uma situação suspeita ou confirmada, a gente comunica ao Conselho Tutelar e às coordenadorias regionais de educação. A gente, então, aciona, né, a rede de serviços do território. Os principais serviços que são acionados, e aí qualquer escola, tanto a escola particular, também pode acionar, são os CREAS e os CRAS, que são os equipamentos da assistência social. Os CREAS são os centros de referências especializados da assistência social, que cuidam da situação de pessoas que vivem, que têm seus direitos violados, né? Tanto crianças quanto adultos. Então, eles também têm uma abordagem específica para a condução de situações de violência contra crianças e adolescentes, de violência sexual especificamente. A porta de entrada da saúde de qualquer pessoa pode ir a uma clínica de família, a um centro municipal de saúde, e ali também tem toda uma estrutura de cuidado para as situações. A gente tem hospitais maternidades, que eu vou falar no próximo slide, que oferece o cuidado e profilaxia para situações de violência sexual de qualquer criança ou mulher que sofra uma violência sexual. Essa é uma informação importante aí para todos, para a sociedade. E a gente também precisa desenvolver aí ações pedagógicas na escola para o enfrentamento dessa questão. Pode passar? Quanto tempo eu tenho, só para eu poder me organizar aqui na minha fala? Posso continuar? Em 5 minutos você consegue, mas não atrapalhe sua fala. Tá? Vou tentar. Falta pouquinho. Tá. O fluxo, eu vou falar um pouco da Secretaria Municipal de Saúde, onde ontem a gente esteve reunido com representantes da SMS, para que eles pudessem falar um pouco sobre os serviços, né, que eles oferecem para o acolhimento das situações de violência. Uma informação importante: qualquer pessoa pode procurar ou no site da Prefeitura, ou no site da Secretaria Municipal de Saúde, ou no Google, você coloca onde ser atendido. Você coloca o seu endereço ou o seu CEP da sua residência, que você vai aparecer qual unidade de saúde básica
que você pode ser atendido, que pode ter uma equipe de saúde da família ou um centro municipal de saúde de referência. O SUS é universal e gratuito, então qualquer pessoa pode acessar o SUS. É importante que, se a escola que não seja na nossa rede municipal tenha conhecimento de uma situação de violência, é importante encaminhar para os equipamentos de saúde públicos. Eles têm muita formação e condições de atuar nessas questões, às vezes mais do que a rede privada, que às vezes atendem menos essas situações. Eles trabalham com a linha de cuidado para atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência. Então, essa linha de cuidado, também se colocar no Google, linha de cuidado para atenção integral, tem uma cartilha do Ministério da Saúde para profissionais da saúde, com orientações para gestores. Eu posso enviar também para o conselho, se eles assim quiserem. Eles trabalham com uma linha de cuidado, que é o acolhimento à situação, o atendimento, cuidados profiláticos quando se trata de violência sexual, a notificação. Eles têm um sistema que é o SINAM, de informação de agravos de notificação, e aí são agravos também de outras ordens, né? Doenças epidemiológicas, doenças que podem, como a Covid, aí, produzir uma epidemia, eles precisam notificar, situações de suicídio. Então, essa ficha, eles notificam todas essas situações de agravos em saúde e as situações de violência também contra crianças e adolescentes. Para situações específicas de violência sexual, então, se vocês tiverem conhecimento de qualquer pessoa que tenha sofrido algum tipo de violência sexual, abuso, ou mesmo uma situação de conjunção carnal, né, de estupro, existem as maternidades do município do Rio de Janeiro, elas têm um programa de atendimento para vítimas de violência sexual. Então, você não precisa passar, não precisa não precisa passar na delegacia antes, fazer corpo de delito. Qualquer situação de violência, se a escola tomar conhecimento de uma situação de violência grave, né, que a criança esteja relatando, é importante encaminhar para esses serviços. E a maternidade tem, então, profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis, acolhimento, atendimento e também o processo de aborto legal para situações de violência sexual. Pode passar. Bom, só para relembrar, a Cecília também falou sobre isso. Não cabe à escola investigar, é a função da polícia, não cabe à escola punir, é a função da justiça. Como eu falei, existe um sistema de garantia de direitos, né? O eixo que faz parte da defesa dos direitos é a justiça, a polícia, eles precisam ser envolvidos nessa situação. E não cabe à escola, a gente não fala que é denúncia, né? A escola comunica e os órgãos aí competentes, a denúncia é feita pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público. Pode passar. A gente, às vezes, a gente tem 19 conselhos tutelares na cidade. É só entrar no site do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, da rede, na internet. Você vai ter acesso aos conselhos, aos endereços dos conselhos. O conselho tem sempre um conselheiro de plantão, então você tem telefones também de plantão, então vai ter sempre um conselheiro ali de plantão para atender a situação da escola. Tem situações que a gente precisa, inclusive, pedir que o conselho vá à escola, se a escola perceber que é uma situação grave, que a criança está em risco de morte, ou alguma situação que coloca, né, a integridade física dela em vulnerabilidade. Então, o papel da escola nesse contexto, ela precisa fazer uma escuta e um acolhimento. É muito importante que a criança se sinta segura. Às vezes, como eu falei, eu vou apresentar um pouquinho depois aqui, rapidamente, os agressores estão nas famílias. Então, às vezes, a criança não tem outras pessoas que ela possa contar para dividir a situação que ela está vivendo, e a escola aí é um importante parceiro das crianças nesse sentido. Então, a criança precisa sentir que é um espaço seguro. É claro que a escola é importante que a gente ofereça capacitações, formações para os profissionais da educação, para que a gente possa identificar os tipos de violência. Como eu falei naquela lei de 2017, ele descreve ali os tipos de violência. É importante que a gente possa, inclusive, também a gravidade. Como eu falei, tem situações que a gente precisa de medidas mais interventivas para a proteção da criança.
Quem escuta, é importante que o profissional que escute um relato, que perceba alguma coisa, busque apoio e suporte, divida isso com outros profissionais. É claro que a gente tem que ter muito cuidado com o sigilo, isso não pode virar fofoca na escola, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? E ético mesmo nas situações que nos chegam, e também dizer para a criança, quando ela pede ajuda, que a gente vai precisar dividir com outras pessoas aquela situação que ela trouxe. Porque às vezes ela conta em confiança para não contar para ninguém, porque às vezes está se sentindo ameaçada, ou o próprio agressor, se for um familiar, pode estar ameaçando essa criança. Então, é importante que você também seja muito transparente com essa criança e diga que para você ajudá-la, você vai precisar pedir ajuda e dividir com outras pessoas aquela situação, mas, claro, resguardando aí a proteção e o cuidado que precisa ter para que ela não se sinta mais vulnerável e que isso traga mais impactos aí psicossociais, psicológicos para essa criança. Então, a escola precisa elaborar essa comunicação. Como eu falei, a Secretaria de Educação tem uma ficha de comunicação, mas qualquer pessoa pode fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar. A gente tem o Disque 100 também, que é uma denúncia anônima, a escola precisa fazer uma denúncia não anônima, né? A escola precisa fazer essa denúncia, ela pode fazer um relatório para o Conselho e encaminhar para o Conselho Tutelar. A gente tem que também desenvolver ações pedagógicas, né? Se a gente percebe que é um fenômeno que está se repetindo na escola, situações de violência recorrentes, a gente precisa conversar sobre isso, envolver as famílias nessa discussão, dessa temática, para a gente interromper aí ciclos de violência que às vezes são naturalizados. Ações preventivas e de promoção da saúde, a gente tem na Secretaria o Programa de Saúde na Escola, numa articulação, como eu falei, grande com a Secretaria de Saúde. Ontem foi através do PSE que a gente conversou com a saúde, que também tem, eu não vou lembrar o nome aqui, mas tem núcleos de solidariedade, de enfrentamento às situações de violência, em cada região tem uma coordenadoria de saúde que tem profissionais aí atentos a essa situação. E a gente precisa estar sempre abordando essa temática no currículo. A gente sabe que na base nacional a gente não tem os termos, né, gênero, sexualidade, mas a gente precisa discutir essas questões, né, de educação no nosso currículo, no nosso dia a dia da escola. Pode passar? Já estou terminando, gente. Só para esse é um infográfico da saúde. O Sinan, a partir dessas notificações do Sinan, esses dados foram produzidos. A gente vê que 72% das situações de violência aconteceram dentro da casa das crianças, né? Não necessariamente familiares diretos, mas às vezes família estendida, outros adultos que convivem com a família da criança. Pode passar, só porque senão o meu tempo já está bem... Bom, a gente tem só uma questão que eu quero trazer, já que a gente tem grande parte das situações de violência acontecem dentro da família, a gente precisa ter todo um cuidado na abordagem dessa família. Às vezes, só chamar a família para comunicar uma situação que está percebendo da criança ou algum relato que a criança tenha feito sobre uma situação de violência não é suficiente, porque às vezes os agressores podem estar na própria família, então a gente precisa sim comunicar para que outras instâncias possam ser acionadas para garantir a proteção e a defesa dos direitos dessa criança. Só para a gente trazer aqui, né, a violência doméstica, ela configura-se em 4 modalidades: tem a violência física, sexual, psicológica e a negligência. A Cecília também falou de negligência, eu quero só trazer um ponto importante e sutil aí. A gente tem que só tomar cuidado, que às vezes a gente acha que uma situação é negligente, mas às vezes aquela família não tem condições, né, pelas condições socioeconômicas e as condições de vulnerabilidade, de prover o cuidado necessário. Não que ela não saiba que ela precisa cuidar e não que ela não provenha aquilo que é possível para ela oferecer. Então, é muito cuidado, a gente tem que ter um olhar atento aí também, para que a gente não possa deixar os nossos preconceitos incidir e julgar, às vezes, o cuidado que uma família pode oferecer para uma criança. Pode passar. Só para finalizar, algumas reflexões, são relativamente recentes, né? Como eu falei, no Brasil, os esforços para aumentar a comunicação e a notificação de violência. A gente pensar que o Sistema de Garantias de Direitos é de 2006, tem pouquíssimo tempo, 16 anos. A gente tem um recrudescimento da violência, como eu falei, na nossa sociedade. Então, muitas vezes, a escola é o principal local de proteção dessas crianças.
Então, ela tem um papel importante no enfrentamento da violência em todas as classes sociais. A gente tem um caso aí clássico do menino Henri, né, que foi a óbito por uma situação de violência doméstica, da situação intrafamiliar. Então, em todas as classes sociais, a violência pode estar presente. A gente precisa romper ciclos de violência e a naturalização de comportamentos violentos. Se comparadas às denúncias de outras instituições, a educação é que menos notifica. Eu acho que essa é uma informação talvez que a gente tenha que trazer mais dados para vocês. Cecília trouxe uma outra informação, mas eu vou procurar saber para poder informar o conselho. Eu passo para a Conceição, para o Wilman, para eles poderem depois divulgar para vocês. Conscientizar e sensibilizar os profissionais da escola para a gravidade das violências contra crianças e adolescentes e promover a instrumentalização para desenvolver estratégias de redução e de prevenção da violência. Pode passar? Gente, muito obrigada. Desculpa se eu me estendi. Tentei ser breve e trazer as questões importantes que eu achava que precisava fazer parte desse debate. Eu parabenizo mais uma vez o Conselho por trazer, né, a pauta essa questão. É muito importante, a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. Eu vou trazer uma frase de uma professora da Universidade da Bahia, que estuda violência, que trabalha com essa temática de violência contra crianças e adolescentes. A escola é uma instituição que traz em si as contradições sociais em cujas brechas podem brotar as transformações de uma realidade. Muito obrigada.